Olá pessoal, aqui é o Léo. Bom, vamos ao vídeo dessa semana. Como estava a respeito de expectativas, é, que é um tópico bem interessante de falar a respeito, mais importante se refletir sobre. Mas antes de eu começar o vídeo, eu peço a você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like e, bom, deixe um comentário também fazendo alguma crítica, uma sugestão de um vídeo e o que lhe vem em mente. Bom, sem mais, então vamos ao vídeo de hoje. Bom, expectativas, né? São coisas perigosas de se lidar, eu diria, porque tendem a ser muitas das vezes armadilhas, né? Pois se remete a essa coisa de esperar, né? Que pode, ao mesmo tempo que ser esse sinal, essa coisa que se remete à esperança, também ao mesmo tempo é meio que um risco silencioso de decepção, de frustração. Porque, como humanos, a gente cria expectativas o tempo todo, né? A gente meio que precisa disso, é meio que uma necessidade nossa de ter algo para vislumbrar essa. Colocaria essa miragem, esse oásis que, em meio à vida, que esse deserto que a gente está constantemente andando, e não sabe exatamente a direção no qual a gente vai, mas esse futuro que a gente vislumbra o tempo todo tende a ser essa coisa um bocado ilusória. Exatamente por ser algo ilusório que a gente não consegue exatamente tocar, mas que eventualmente todos nós alcançamos, porque o tempo flui e dado isso, é natural que a gente alcance as coisas que almejamos, pelo menos sendo realista no sentido da coisa. É, a gente acaba tendo essas expectativas meio que estilhaçadas muitas vezes, né? Pois a gente acaba, nós criamos como humanos expectativas de situações, de coisas, de pessoas, de tudo, né? E meio que parte da natureza humana, né? Imaginar, sonhar de certa forma. E é algo fundamental para nossa existência, porque para pensar que mundo nós viveríamos se alguns milhares de anos atrás ninguém sonhasse, né? Será que a gente teria alcançado a Lua se alguém no passado tivesse um dia sonhando com as estrelas? Bem provável que não. E exatamente esse anseio por mais que acaba nos motivando. Mesmo que essas expectativas não sejam alcançadas, a gente sempre alcança coisas que é aí que cai o ponto-chave da questão. Mesmo que não seja necessariamente o que nós almejamos naquele momento, de fato, coisas são alcançadas, progresso é realizado, apesar de que raramente é o que se espera, mas sim como deve ser de uma certa forma. E, e assim, esse que é o problema, né? Porque, de uma certa forma, é uma espada de dois gumes essa coisa toda, né? Da mesma forma que a gente pode ter essas expectativas que vão superar nossos anseios, e acontece regularmente, às vezes não somos surpreendidos de forma positiva, e isso é muito bom, é uma sensação incrível. Da mesma forma também que quando nós meio que colocamos nosso bem-estar meio que condicionado à realização, ao toque daquilo, dessa expectativa, que aquilo se realize, que aquilo se cumpra, realmente a gente abre as portas para decepções tremendas, para perdas pessoais tremendas. E aí que mora o risco, né? Porque nesse sentido é onde existe a armadilha real, no qual uma vez que nós caímos nisso, é, é difícil voltar disso. Não voltar, é algo que pode levar alguém para buracos profundos, vamos colocar assim, especialmente nos dias de hoje, né? Com essa crise de essa crise de propósito que existe nos dias de hoje, né? E exatamente por isso que essas expectativas podem ser coisas tremendamente boas, quando elas nos impulsionam, quando elas nos incentivam a ser mais. E nesse processo, nessa caminhada, nessa jornada que é a vida, elas nos motivam de fato a seguir em frente. Elas realmente podem nos fazer planejar, sonhar e nos esforçar cada vez mais e realmente de fato trilhar o caminho que torna aquilo muito mais do que nós esperávamos ser. E às vezes o processo em si de tentar buscar a coisa, de exigir, de executar aquilo, tende a ser o que de fato agrega, mais do que necessariamente a coisa em si. É aquele velho dilema, né? Mais importante que o tesouro no fim da jornada é a jornada em si, é os amigos que você faz no meio do caminho e as lições aprendidas ali, né? E acaba realmente se remetendo aí, porque se a gente for no lado contrário, se for levar por uma ótica oposta disso, é sempre que a, essa miragem não for adequada com aquilo, com a nossa expectativa, é, isso pode realmente, de fato, paralisar alguém, né? Porque aí a pessoa vai deixar de se esforçar, pois ela vai acreditar que
próximo objetivo vai ser tão ilusório quanto o último. Isso vira esse ciclo perpétuo de paralisia no qual você estagna e por medo de agir, por medo de se decepcionar, por medo de falhar, você deixa de fazer o que precisa ser feito. E logo, tudo meio que perde o sentido. Talvez seja até algo perigoso de se cair. E, e que esta vem a pergunta, né? Como lidar com isso, né? Sempre a gente volta para a questão do equilíbrio, né? Porque não existe como escapar disso. Mas a realidade nunca vai ser o que a gente espera que seja. Isso é meio que um fato concreto. As coisas nunca são como nós gostaríamos que fossem, mas sim como elas devem ser. É meio que a natureza da realidade como um todo, né? A gente, como meros mortais aqui, nós somos peões no tabuleiro. Mesmo por mais elevado que seja a sua posição, ainda assim tem elementos maiores que a gente não enxerga. E tem tanto que a gente não sabe sobre a coisa como um todo. De fato, presumir mais do que isso é um bocado até de arrogância. E é necessário cultivar expectativas saudáveis, cultivar essa mentalidade de que o processo é mais importante do que necessariamente o objetivo em si. E, e também, pelo menos eu tenho essa perspectiva, é necessário realmente entender que a vida tende a ser um processo um bocado didático. Nós estamos aqui realmente para aprender, na minha percepção, né? E tentar fugir disso que é o problema, é tentar talvez se refugiar, escapar dessa questão, né? Que é necessário, passo após passo, melhorar, evoluir sempre. E que tudo nunca vai ser como a gente de fato espera. É necessário realmente essa maturidade, essa inteligência emocional para aceitar esse factoide da coisa toda de que nós não controlamos nada, não existe nenhuma forma de controlar. É meio que uma ilusão, é um real delírio, eu colocaria, de achar que você vai conseguir manipular a realidade de alguma forma, controlar as coisas, ou pessoas ainda mais, ou resultados de determinadas coisas. As coisas não são assim, né? E realmente tá tudo bem no final do dia, essa é a realidade. Porque voltou realmente à questão do objetivo e a jornada em si. É a jornada que e o que nós obtemos nessa jornada, o quanto nós evoluímos em meio os relacionamentos que nós construímos, as coisas ali, né? E o quanto nós aprendemos, amadurecemos e talvez os desvios que surgem no meio dessa jornada, muitas vezes por mais traiçoeiros que possam parecer, sempre tem os seus próprios prêmios. E é importante, às vezes, simplesmente parar e apreciar cada um desses trajetos, né? Por mais longe que eles nos levem. E, assim, é realmente uma questão complicada porque todos nós lidamos com isso esse processo constante, né? Porque não tem como você viver sem ter esperança, sem ansiar por algo maior. Mas, de fato, encontrar esse meio termo, encontrar esse equilíbrio, aprender a se ajustar em meio às vezes, as decepções, a desesperança que surge por derrotas mesmo, por perdas, é essencial para que nós possamos não apenas viver, mas viver de forma, de modo que nós não jamais perdamos esse anseio por querer, por fazer mais. E sem perder a noção de onde a gente pode chegar se a gente se esforçar cada vez mais, né? E não realmente transformar, não prender as expectativas, não tentar congelar elas, né? Mas sim saber transformá-las em movimento, em coisas que vão nos levar cada vez mais longe, cada vez mais rápido para frente, e não em um peso que vai realmente travar e nos impedir de ir para uma direção melhor e maior, né? Mas, bom, essa reflexão que eu deixo hoje sobre expectativas, que é um tema, assim, sempre importante se pensar, né? Como qualquer outro, tem seu peso próprio, né? Reflexões são coisas poderosas, mas eu deixei o convite. Se vocês gostaram, tiver alguma sugestão, deixe um comentário, se inscreva no canal por favor, deixe seu like também, isso vai estar me ajudando. Bom, eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado, até.